Você sabia que a sua frustração com a internet lenta, aquele segundo de atraso no carregamento de uma página, é apenas um eco fantasma de um mundo onde a informação viajava na velocidade do cansaço? Um mundo onde nações inteiras esperavam por semanas para saber se estavam em paz ou em guerra. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal, para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Imagine por um momento. Respire fundo e sinta o ar de 1860. Você não está no seu quarto confortável. Você está em Washington, depois de Cristo, e o ar está pesado com a umidade do verão e a tensão da iminente separação. Você é um assistente no departamento de guerra. E sua principal ferramenta de trabalho não é um teclado, mas uma pena de ganso e um tinteiro. Uma mensagem urgente precisa chegar ao comandante do forte em St. Louis, Missouri, uma distância de mais de 1.300 quilômetros. Hoje você enviaria um e-mail, uma mensagem instantânea, e a confirmação chegaria em nanosegundos. Mas agora você escreve a ordem em papel de linho, a tinta borrando levemente sob a pressão da sua mão. Você derrete cera vermelha sobre a dobra, pressiona o selo oficial e entrega o envelope a um jovem mensageiro. Ele não é um download, ele é um ser humano. Um rapaz que vai cavalgar dia e noite trocando de montaria em postos de revezamento, enfrentando chuva, lama, estradas que mal merecem o nome e o perigo constante de ladrões ou de se perder. A sua mensagem, a sua ordem vital está guardada em uma bolsa de couro, um pendrive analógico movido a aveia e água. E agora, o que você faz? Você espera. Por uma semana, talvez duas, você não tem absolutamente nenhuma ideia se a mensagem chegou, se o cavalo mancou, se o mensageiro foi interceptado, se a sua ordem, agora irremediavelmente obsoleta pelos eventos dos últimos dias, será mesmo assim cumprida, talvez causando um desastre. Este era o nevoeiro da guerra, um nevoeiro real, feito de tempo e distância. A informação era um luxo perecível. Um fato amplamente conhecido é a famosa Batalha de Nova Orleans, na Guerra de 1812, travada gloriosamente por Andrew Jackson semanas depois que o Tratado de Paz já havia sido assinado na Europa. Homens morreram por causa de uma notícia que viajava num barco à vela. E aqui entra uma curiosidade fascinante da época. A videira de boatos, a fofoca, muitas vezes viajava mais rápido que as notícias oficiais. Um comerciante que pegava um trem, um vendedor viajante com uma história para contar, um boato que saltava de cidade em cidade, chegava distorcido e exagerado, mas chegava antes do mensageiro oficial com seu cavalo cansado. Generais podiam ouvir rumores sobre suas próprias tropas de fontes não confiáveis antes de receberem seus próprios relatórios. Imagine a paranoia, a dificuldade de separar o fato da ficção. Historiadores ainda discutem se a dependência de tais métodos não oficiais foi um fator subestimado que contribuiu para a escalada de desconfiança entre o Norte e o Sul nos anos que antecederam a guerra. Cada lado ouvia a versão mais inflamada das ações do outro. O mundo inteiro era um grande jogo de telefone sem fio, e as apostas eram a vida e a morte de uma nação. A comunicação era uma fera lenta, pesada e caprichosa. E em um canto silencioso de um laboratório, um homem estava prestes a ensinar o relâmpago a falar e a mudar tudo para sempre. E esse homem era um artista, não um engenheiro nauam físico, mas um pintor de retratos chamado Samuel F.B. Morse. Você o vê agora não em um laboratório, mas a bordo de um navio balouçante, voltando da Europa em 1832. Ele é um homem de meia idade, o cheiro de sal e lona preenchendo o ar, e ele está ouvindo uma conversa sobre os recentes avanços em eletromagnetismo. A ideia de que uma corrente elétrica podia ser enviada por um fio instantaneamente. E na mente do artista, uma imagem se forma, não uma equação, mas uma visão, se a eletricidade pode ser detectada em qualquer ponto de um fio, então essa presença ou ausência de corrente pode ser um sinal
um novo tipo de linguagem. Uma linguagem feita de silêncio e som do nada e do algo. Você o acompanha nos anos seguintes, em quartos alugados, lutando contra a pobreza, obcecado por sua ideia. Ele não está construindo um aparelho eletrônico, ele está tentando dar corpo a um fantasma. Ele está tentando ensinar um pulso elétrico a escrever. O dispositivo inicial é quase cômico em sua simplicidade. Uma engenhoca de peças de relógio velhas, um cavalete e um elétroimã, mas funciona. Ele cria um código, uma sinfonia de pontos curtos e traços longos. Uma batida rápida, um ponto, uma batida longa, um traço, uma combinação deles, uma letra. O A é um ponto e um traço. O B é um traço e 3 pontos. É a simplicidade de uma batida de tambor, mas com o alcance do relâmpago. O fato amplamente conhecido, é claro, é o momento da consagração. É 24 de maio de 1844. Uma linha experimental foi esticada entre Washington, depois de Cristo, e Baltimore. Na Câmara da Suprema Corte, Morse, agora um herói improvável, toca na sua chave telegráfica, em Baltimore, a 64 quilômetros de distância. Seu assistente recebe a mensagem e a transmite de volta instantaneamente. As palavras que ecoaram pela história, escolhidas pela filha do comissário de patentes, foram "What hath God wrote?" O que Deus realizou. A frase era perfeita. Capturava a admiração, o choque, a sensação de que a humanidade havia acabado de receber um poder quase divino. A distância, a tirana da história humana, havia sido ferida mortalmente. Mas aqui reside uma curiosidade que a história muitas vezes esquece. O próprio Morse imaginou seu aparelho como um dispositivo de impressão. Ele achava que um estilete na ponta receptora marcaria os pontos e traços em uma fita de papel, para que fossem lidos visualmente. No entanto, os primeiros operadores, os jovens que viviam e respiravam o ritmo da máquina, logo descobriram algo mais eficiente. Eles começaram a decifrar as mensagens apenas ouvindo os cliques do eletroímã, o som agudo e rápido de um ponto, o clique um pouco mais longo e grave de um traço. Eles podiam ler a linguagem no ar. A habilidade humana, a intuição e a prática superaram a máquina. Eles não precisavam mais da fita de papel. Eles ouviam a conversa dos fios. Historiadores ainda discutem o quão crucial foi essa adaptação orgânica dos operadores para a rápida expansão e eficiência da tecnologia, argumentando que a velocidade da audição, em vez da leitura, foi o que realmente tornou o telégrafo uma ferramenta de comunicação em massa. Em poucos anos, essas linhas de cobre começaram a se espalhar pela nação como as veias de um novo corpo. E um homem em Illinois, um advogado alto e pensativo, estava prestando muita atenção. Ele não via apenas uma ferramenta para negócios, ele via uma arma. E esse advogado, você o vê agora, não em uma sala de guerra, não na Casa Branca, ainda não. Você o vê em Springfield, Illinois. O ar em seu escritório de advocacia é denso com o cheiro de papel velho e couro de livros. Ele é uma figura desajeitada, todo pernas e braços, com um rosto que parece ter sido esculpido pela preocupação. O nome dele, é claro, é Abraham Lincoln. E enquanto outros políticos veem o crescente mapa de linhas telegráficas como uma conveniência para banqueiros e jornais, Lincoln vê algo totalmente diferente. Ele vê o futuro sistema nervoso de uma nação. Ele não é apenas um observador passivo. Você o acompanha até o escritório local do telégrafo. Ele não fica de lado. Ele se inclina sobre o ombro do operador, seus olhos seguindo os dedos ágeis que dançam na chave de latão. Ele faz perguntas: como funciona a bateria? O que acontece se um fio se romper? Como as mensagens são priorizadas? Ele não está apenas satisfeito em saber que funciona. Ele precisa entender como funciona. O fato amplamente conhecido é que Lincoln se tornaria o primeiro comandante em chefe a usar o telégrafo extensivamente para dirigir uma guerra. Ele transformaria uma sala no departamento de guerra em seu centro de comando pessoal, passando mais tempo lá do que em qualquer outro lugar fora da Casa Branca. Mas sua fascinação começou muito antes.
Ele via a velocidade, enquanto seus contemporâneos ainda pensavam na velocidade de um trem a vapor como o auge da modernidade. Lincoln já compreendia que a comunicação instantânea tornava a velocidade do trem obsoleta para o comando. Uma ordem poderia chegar a um general dias antes que ele movesse suas tropas na direção errada. Um exército podia ser redirecionado, reforçado ou salvo, tudo pelo poder de uma centelha invisível. E aqui está uma curiosidade que revela a engrenagem de sua mente. Abraham Lincoln é o único presidente americano na história a possuir uma patente. Em 1849, ele inventou e patenteou um dispositivo para ajudar barcos a navegar por bancos de areia e águas rasas, usando um sistema de foles infláveis. A invenção nunca foi um sucesso comercial, mas isso não importa. O que importa é que isso mostra que ele era um homem que pensava mecanicamente, que via um problema e tentava construir uma solução. Ele era um inventor, um tinkerer. E quando viu o telégrafo de Morse, ele não viu magia. Ele viu uma solução elegante e poderosa para o problema mais antigo da liderança, a distância. Ele reconheceu o gênio não no conceito, mas na sua aplicação prática. A sua mente legalista via o potencial para a ordem, para o controle, para estender a vontade do governo central até as fronteiras mais distantes do conflito. Historiadores ainda discutem se a visão de Lincoln sobre o telégrafo era um golpe de gênio solitário ou se foi fortemente influenciada por sua rede de contatos com industriais e inovadores do Partido Republicano, como Andrew Carnegie, que começou sua carreira como um jovem telegrafista. A verdade provavelmente está no meio. Lincoln tinha visão, e as pessoas ao seu redor tinham a experiência técnica. Quando a crise da secessão finalmente explodiu e Lincoln foi eleito para liderar uma nação em frangalhos, ele já tinha em sua mente o projeto para a espinha dorsal que manteria a União unida. Uma espinha dorsal feita de postes de madeira e fios de cobre. Ele só precisava dos homens para operá-la. Então, eles começam a chegar. Você os observa entrando nos escritórios de recrutamento, não nos mesmos que buscam homens fortes para carregar um rifle, mas em escritórios mais silenciosos, muitas vezes anexos às estações de trem. Eles não são os agricultores robustos ou os operários de ombros largos que você vê marchando nas ruas. Eles são jovens, quase todos. Muitos são adolescentes com rostos que ainda não conhecem a navalha. Eles são magros, usam óculos, parecem mais à vontade com um livro do que com uma baioneta. Eles são os primeiros nerds da guerra, a primeira equipe de TI do mundo, recrutados não por sua força, mas pela agilidade de seus dedos e pela rapidez de seus ouvidos. Assim nasce o Corpo Telegráfico Militar dos Estados Unidos, uma das organizações mais estranhas e cruciais do conflito. O fato amplamente conhecido é a estrutura única desta unidade. Eles eram civis. Embora trabalhassem na linha de frente, consertassem fios sob fogo e dormissem em tendas militares, eles não eram soldados. Eles não tinham patentes. Não usavam uniformes padrão, exceto quando era prático para se misturarem, e não respondiam à cadeia de comando militar tradicional. O seu chefe não era um general de campo, mas sim o secretário de guerra Edwin Stanton, M. Washington. Isso dava a Lincoln e seu gabinete uma linha direta de informação que contornava a burocracia e às vezes o ego dos generais. Era uma rede de inteligência que respondia apenas ao mais alto nível de poder. A curiosidade, no entanto, é o perfil desses jovens. O primeiro superintendente do serviço telegráfico no leste foi um jovem escocês imigrante chamado Andrew Carnegie. Sim, esse Andrew Carnegie, o futuro barão do aço e um dos homens mais ricos do mundo. Antes de construir impérios de metal, ele construiu um império de informação. Ele e seus jovens operadores eram uma irmandade. Eles tinham seu próprio jargão, suas próprias piadas internas. E o juramento que faziam não era um juramento militar padrão. Eles juravam proteger o sigilo das mensagens que transmitiam com suas vidas. Eles entendiam que a informação que passava por suas mãos, o fluxo constante de pontos e traços, era o sangue da união. Eles eram os guardiões do segredo.
os confessores silenciosos da nação em guerra. Você pode sentir a tensão que isso criava. Imagine ser um general de West Point, um homem que passou a vida inteira estudando táticas e liderando homens. E de repente você tem um garoto de 19 anos em sua tenda, em roupas civis, que tem o poder de se comunicar diretamente com o presidente. Um garoto que sabe mais sobre os seus movimentos e os planos de outros generais do que os seus próprios oficiais. Historiadores ainda debatem se essa estrutura incomum foi um ato de gênio administrativo de Lincoln e Stanton, garantindo o controle civil sobre os militares, ou se foi uma fonte constante de atrito e desconfiança que, em algumas ocasiões, complicou as operações no campo. Esses jovens não eram soldados, eram sacerdotes de uma nova tecnologia. E a linguagem que eles falavam, a melodia que eles tocavam em suas chaves de latão, era o som da nova forma de guerra. Agora feche os olhos e apenas ouça. Esqueça o visual por um instante. O que você ouve no quartel-general de um exército da União não é apenas o som distante de canhões ou os gritos de um sargento instrutor. Você ouve um som novo, um som que define a era. É um clique-clique rápido, agudo e metálico, seguido por um claque um pouco mais longo e ressonante. É a música da informação, a melodia dos pontos e traços. Você está na tenda do telégrafo e um jovem operador está debruçado sobre sua máquina. Sua mão é uma mancha de movimento, seu pulso dançando sobre a alavanca de latão, o chamado bug. Ele não está apenas digitando, ele está falando. Cada ponto é um dit, cada traço é um dá. Dit-dá é a letra A, dá-dit-dit-dit é a letra B. É uma linguagem universal, uma língua franca de cobre e eletricidade. Este é o mundo do operador de telégrafo. Um fato conhecido é que eles eram incrivelmente rápidos. Um bom operador podia enviar e receber entre 30 e 40 palavras por minuto, uma velocidade que rivaliza com a digitação moderna em um teclado. Eles traduziam pensamentos e impulsos elétricos em tempo real, ouvindo a cacofonia de mensagens na linha principal, e como por média, isolando a conversa destinada a eles. Era uma habilidade que exigia uma concentração imensa, um ouvido musical e um tipo de memória muscular que residia nos pulsos e nos dedos. Eles eram os escribas e os tradutores simultâneos da guerra, convertendo ordens complexas e relatórios desesperados em um fluxo rítmico de cliques. Mas a verdadeira curiosidade aqui é a personalização dessa linguagem. Assim como cada pessoa tem uma caligrafia única, cada operador de telégrafo tinha uma assinatura rítmica. Seu punho, alguns eram rápidos e nervosos, outros eram suaves e metódicos. Um operador experiente podia reconhecer quem estava enviando uma mensagem do outro lado da linha apenas pelo ritmo, pela cadência de seus dit-dás, antes mesmo que ele se identificasse. Era um toque humano em um sistema mecânico. Esse é o Billy. Lá em Gettysburg ele sempre estica um pouco os seus dás. Era uma forma de identidade, uma impressão digital sônica que viajava centenas de quilômetros. Isso criava uma camaradagem, um senso de comunidade entre homens que talvez nunca se encontrassem pessoalmente. Essa familiaridade, no entanto, também se tornou uma ferramenta de segurança rudimentar. Se um operador confederado capturasse uma estação e tentasse se passar por um operador da União, seu sotaque telegráfico diferente, seu ritmo desconhecido, poderia levantar suspeitas instantaneamente. Historiadores ainda discutem a eficácia real dessa segurança pelo punho, mas há relatos anedóticos de espiões sendo descobertos, porque sua melodia no fio simplesmente não soava certa. Era a intuição humana sobrepondo-se à tecnologia. A guerra civil não foi apenas travada com pólvora e aço, foi travada com ritmo, com o pulso sutil de um homem tocando uma chave de latão em uma tenda solitária. Sua melodia pessoal tornando-se uma senha secreta que só os iniciados podiam verdadeiramente entender. Enquanto a União aperfeiçoava essa orquestra de informação, o Sul enfrentava um silêncio muito mais profundo. Agora, mude sua perspectiva. Deixe o som vibrante dos escritórios telegráficos da União para trás e viaje para o Sul.
O ar aqui é mais úmido, mais pesado, com o cheiro de magnólias e o desespero silencioso de uma nação recém-nascida, lutando por sua vida. Você está em Richmond, a capital da CVF, e o problema aqui não é a falta de vontade ou de generais brilhantes como Robert Seymour. Ali o problema é material, é físico, é o dilema do Sul. Uma guerra travada em uma paisagem agrícola com uma base industrial quase inexistente. E em nenhum lugar essa desvantagem é mais evidente do que na Guerra dos Fios. O fato amplamente conhecido é que o Sul começou a guerra em uma posição de desvantagem telegráfica esmagadora. A maioria das linhas telegráficas pré-guerra havia sido construída para conectar os centros comerciais e industriais do Norte. O Sul tinha algumas linhas, é claro, mas eram esparsas, mal mantidas e dependiam quase inteiramente de equipamentos e conhecimentos do Norte. Quando a guerra começou, foi como se o corpo da nação fosse cortado, e o Sul ficasse com um sistema nervoso fragmentado e em frangalhos. Eles tinham que construir sua própria rede do zero, enquanto lutavam uma guerra defensiva em seu próprio território. Mas a curiosidade reside nos detalhes dessa luta. Não era apenas a falta de novas linhas, era a incapacidade de manter as antigas. O fio de cobre era um recurso precioso. Os isoladores de vidro que prendiam os fios aos postes, muitos deles vinham de fábricas do Norte. Até mesmo o ácido sulfúrico necessário para as baterias de célula úmida que alimentavam os telégrafos era escasso. Você pode imaginar a cena. Um operador confederado tentando enviar uma mensagem vital, mas a bateria está fraca. O sinal falha. Eles tentam improvisar. Histórias contam sobre operadores derretendo velhas moedas de cobre para remendar fios, usando garrafas de uísque como isoladores improvisados, e tentando todos os tipos de soluções químicas caseiras para recarregar suas baterias. E a escassez de técnicos qualificados era ainda pior. A União tinha uma legião de jovens operadores treinados, o exército de nerds de Carnegie. O Sul tinha que treinar os seus em meio à guerra, e muitos dos seus melhores homens eram necessários no campo de batalha. O resultado era um sistema frágil, sujeito a quebras constantes e longos períodos de silêncio. Historiadores ainda debatem o impacto estratégico exato dessa deficiência telegráfica. Alguns argumentam que isso forçou os generais do Sul a desenvolverem uma maior autonomia e iniciativa tática, uma vez que não podiam depender de ordens de Richmond. Outros sustentam que foi uma falha fatal, criando um vácuo de informação que levou a desastres como a perda de ordens cruciais antes da Batalha de Antietam. Um general confederado podia estar no escuro por dias, dependendo de batedores a cavalo, enquanto seu oponente da União recebia atualizações de hora em hora diretamente do presidente. Era uma guerra entre a instantaneidade e a incerteza. A União estava construindo a primeira rede de informação em tempo real do mundo, enquanto o Sul tentava lutar uma guerra do futuro com as ferramentas do passado. Com essa assimetria estabelecida, a própria natureza da guerra começa a mudar. Você não está mais apenas observando uma luta por território, por fortes e cidades. Você está testemunhando o nascimento de um novo domínio de batalha, um que é invisível e silencioso. Você está vendo a primeira guerra de informação da história. O telégrafo não é mais apenas uma ferramenta de comunicação, é uma arma. E como toda arma, ela pode ser usada para atacar, para defender, para enganar e para destruir. O campo de batalha não é mais apenas o solo sob os pés dos soldados, mas também os quilômetros de fio de cobre esticados entre as árvores. O fato conhecido que se tornaria uma doutrina militar padrão é a importância estratégica da rede de comunicação. Cortar as linhas de telégrafo do inimigo tornou-se um objetivo tão importante quanto explodir uma ponte ou destruir um depósito de suprimentos. Unidades de cavalaria, como as lideradas pelo ousado confederado John Hunt Morgan, Specialized Arms,
incursões profundas no território da União. Não para lutar em grandes batalhas, mas para encontrar aquelas linhas solitárias de postes e cortar os fios, mergulhando o comando da União em um silêncio repentino e aterrorizante. Da mesma forma, as tropas da União, especialmente durante a marcha para o Mar de Sherman, fizeram da destruição da infraestrutura de comunicação do Sul uma prioridade. Eles não apenas cortavam os fios, eles os arrancavam, os aqueciam sobre fogueiras e os enrolavam em árvores, criando as famosas gravatas de Sherman, uma destruição tão completa que era quase impossível de reparar. Mas aqui reside uma curiosidade mais sutil e moderna: o uso do telégrafo para a desinformação. Não bastava cortar a linha do inimigo, era possível a cela contra ela. Um operador habilidoso podia invadir uma linha confederada e enviar ordens falsas, movendo tropas inimigas para longe de um ponto de ataque real. Ou podiam enviar relatórios de inteligência fabricados, exagerando a força das tropas da União em uma área para dissuadir um ataque. É o precursor da guerra cibernética. Um dos praticantes mais astutos dessa arte foi um espião da União e operador de telégrafo chamado John Código Babcock. Ele era um mestre em imitar o punho telegráfico dos operadores do Sul, e há relatos de que ele passou horas conversando com eles, extraindo informações valiosas enquanto fingia ser um deles. Imagine o jogo mental. A paranoia. Você é um general confederado e recebe uma ordem. A mensagem parece autêntica. O USE tá correto. Mas e se não for? E se for o inimigo falando com a voz de um amigo? Historiadores ainda discutem a extensão e o sucesso dessas táticas de desinformação. A documentação é, por natureza, escassa e muitas vezes exagerada para fins de propaganda. No entanto, é inegável que a simples possibilidade introduziu um novo nível de guerra psicológica. A confiança na sua própria rede de comunicação tornou-se primordial. A guerra não era mais apenas sobre quem tinha mais canhões, mas sobre quem controlava a narrativa, quem possuía a verdade, mesmo que essa verdade fosse apenas um conjunto de impulsos elétricos dançando em um fio. E em nenhuma ocasião essa dança foi mais crucial do que durante o dia mais sangrento da história americana. Agora, sinta a tensão no ar. É a manhã de 17 de setembro de 1862. O sol nasce sobre os campos enevoados perto de Sharpsburg, Maryland, ao longo de um riacho chamado Antietam. Para os soldados que se preparam para a batalha, o mundo se resume ao peso do rifle em suas mãos e ao rosto do homem ao seu lado. Mas a centenas de quilômetros de distância, em Washington, depois de Cristo, a batalha é experimentada de uma maneira completamente nova e surreal. Você está na sala do telégrafo do Departamento de Guerra, um lugar que se tornou o santuário de Lincoln. O ar cheira a fumaça de charuto, suor e ao ozônio fraco das baterias. E o único som além do tac-tac de um relógio é o clique constante e nervoso da máquina de telégrafo. O fato amplamente conhecido é que a Batalha de Antietam foi o dia mais sangrento da história militar americana, com mais de 22.000 baixas. Foi um combate brutal e desesperado que acabou em um impasse tático. Mas uma vitória estratégica crucial para a União, pois interrompeu a primeira invasão de Robert Pond, Lee ao norte e deu a Lincoln a oportunidade que ele esperava para emitir a proclamação de emancipação. Mas o que acontecia nos bastidores era uma revolução. O general George McClellan, comandante da União, havia estabelecido um quartel-general a poucos quilômetros do campo de batalha, e de lá, uma linha de telégrafo corria diretamente para a sala onde você está agora. A curiosidade está na experiência quase em tempo real de Lincoln. Ele não era um rei distante recebendo notícias semanas depois. Ele era um espectador angustiado, quase um participante. Durante todo o dia, um fluxo de mensagens curtas e urgentes chegava. Combate pesado na ponte de Burnside, flanco direito recuando. Precisamos de reforços no milharal. Você o vê, Lincoln, curvado sobre as tiras de papel que o operador lhe entrega,
seu rosto uma máscara de ansiedade. Ele não está recebendo um resumo polido no final do dia. Ele está recebendo os fragmentos crus e sangrentos da batalha à medida que ela acontece. Ele sente as ondas de esperança e desespero quase que em sincronia com os homens no campo. Ele faz perguntas, envia palavras de encorajamento, mas a maior parte do tempo, ele apenas espera pelo próximo clique, pelo próximo fragmento de notícia. Esta cena levanta um debate que os historiadores adoram. A comunicação instantânea tornou Lincoln um comandante melhor ou apenas um espectador mais estressado? Teria sido melhor para ele ficar distante, recebendo relatórios consolidados, em vez de se afogar no fluxo caótico de informações em tempo real. Alguns argumentam que isso lhe deu uma compreensão sem precedentes da realidade da guerra, permitindo-lhe tomar decisões mais informadas e pressionar seus generais hesitantes. Outros acreditam que isso o sobrecarregou com detalhes táticos que não eram de sua alçada, levando à microgestão e à frustração. De qualquer forma, a imagem é inesquecível. O presidente, impotente para lutar, mas intimamente conectado à luta por um fio elétrico. Ele estava vivenciando a batalha não como um general em um mapa, mas como nós vivenciamos eventos modernos através de um feed de notícias ao vivo, cheio de dor, confusão e a terrível espera pelo que virá a seguir. E os homens que lhe traziam essas notícias eram heróis por si só. Afaste-se agora da relativa segurança da sala de telégrafos em Washington e sinta a lama fria e a chuva fina de um campo de batalha na Virgínia. O ar está pesado com o cheiro de pólvora e medo. O som não é mais o clique rítmico de uma máquina, mas o zumbido agudo das balas e o rugido ensurdecedor da artilharia. E no meio desse caos, você vê uma figura estranha. Ele não está carregando um rifle. Em vez disso, ele tem uma bobina pesada de fio de cobre em suas costas e uma pequena chave telegráfica portátil em uma bolsa de couro. Ele é um operador de telégrafo da linha de frente, um dos heróis mais anônimos e vulneráveis da guerra. A sua missão é esticar a linha voadora, uma linha temporária que conecta o quartel-general de um general de campo com as unidades avançadas. Você o observa enquanto ele e seu parceiro correm de árvore em árvore, desenrolando o fio, prendendo-o com isoladores improvisados, rastejando por valas para evitar o fogo dos franco-atiradores. Eles são o sistema nervoso exposto do exército. Enquanto um soldado de infantaria pode se abrigar em uma trincheira, a linha de telégrafo precisa permanecer conectada. E o operador, para enviar sua mensagem, muitas vezes tem que se sentar em campo aberto, tocar sua chave com uma mão enquanto tenta usar uma árvore como escudo. O fato conhecido é o perigo extremo que esses homens enfrentavam. Eles se tornaram alvos prioritários para os atiradores de elite confederados. Os generais do Sul rapidamente aprenderam que silenciar o telégrafo era mais eficaz do que matar alguns soldados de infantaria. Silenciar aquele clique incessante era cortar a cabeça do exército da União, um operador sentado sob uma árvore, concentrado em sua tarefa, era um alvo terrivelmente fácil. Muitos foram mortos ou feridos, não em combate direto, mas enquanto praticavam sua arte silenciosa. Eles eram soldados desarmados na zona de combate. A curiosidade, porém, está na sua ferramenta mais importante além da chave telegráfica: o alicate. Em um mundo de baionetas e canhões, a pequena ferramenta de um eletricista era um instrumento de poder. Quando uma linha era cortada pelo fogo de artilharia ou por um sabotador, era o operador que tinha que sair para o campo de batalha, muitas vezes durante o combate, para encontrar as duas pontas do fio rompido e, sob fogo, emendá-las. Você pode imaginar a cena: o mundo explodindo ao redor, e este jovem focado em torcer dois pedaços de fio de cobre. Sua mente não na morte, mas no restabelecimento da conexão. Historiadores ainda debatem se o status civil desses homens era uma vantagem ou uma desvantagem em situações de combate. Eles não tinham treinamento militar para se defender, mas sua missão era tão crítica que muitas vezes recebiam proteção de unidades de infantaria designadas. Eles eram preciosidades,
os portadores da luz da informação em meio à escuridão da batalha. E para proteger essa luz, eles precisavam de mais do que coragem. Eles precisavam de segredos. Volte para a quietude da tenda do telégrafo, longe do caos imediato do campo de batalha. A ameaça aqui não é uma bala, mas um ouvido indiscreto. A rede telegráfica da União era uma maravilha de eficiência, mas também era vulnerável. Um espião confederado não precisava cortar um fio, ele só precisava encontrar um lugar isolado, prender sua própria máquina de telégrafo na linha e ouvir. Ele podia interceptar cada ordem, cada relatório, cada pedaço de inteligência que passava. A guerra de informação precisava de uma defesa, e essa defesa era a criptografia, a arte de esconder segredos em palavras. Você observa um operador da União recebendo uma mensagem. Ele anota os pontos e traços, mas as letras que eles formam não fazem sentido. É um jargão, um amontoado de palavras aleatórias. Presidente Lincoln cavalo maçã rio ontem navio azul. Não é um erro, é um código. Em seu posto, o operador tem um livro de cifras, um pequeno caderno que contém a chave para decifrar a mensagem. Talvez cavalo signifique General Grant, maçã signifique atacar, e rio signifique flanco esquerdo. Lentamente, ele traduz o absurdo em uma ordem militar coerente. O fato amplamente conhecido é que ambos os lados usaram cifras e códigos para proteger suas comunicações. No entanto, os sistemas da União, especialmente os desenvolvidos pelo corpo telegráfico, eram geralmente mais sofisticados e mais rigorosamente aplicados. O superintendente Anson Stager desenvolveu um sistema de cifras complexo que mudava regularmente. Era baseado em palavra-chave e tabelas de transposição, tornando extremamente difícil para os confederados quebrarem as mensagens, mesmo que as interceptassem. Era uma camada extra de segurança que dava aos comandantes da União uma confiança que seus homólogos do Sul raramente desfrutavam. A curiosidade, no entanto, está na simplicidade brilhante de alguns desses códigos. Não eram todos algoritmos complexos. Muitas vezes eram baseados em truques de linguagem. Por exemplo, eles podiam concordar em usar uma rota específica em um mapa como a chave. A primeira palavra da mensagem indicaria o ponto de partida no mapa, e o receptor seguiria a rota, pegando a primeira letra de cada cidade ou marco geográfico, para soletrar a mensagem secreta. Outro truque era usar um livro específico, como a Bíblia ou uma edição das peças de Shakespeare. Uma cifra como 10.512 poderia significar décima página, quinto parágrafo, 12ª palavra. Era um sistema quase inquebrável, a menos que o inimigo soubesse exatamente qual livro e qual edição você estava usando. Historiadores ainda discutem qual lado foi mais eficaz na criptoanálise, a arte de quebrar códigos. Os confederados tiveram alguns sucessos notáveis, e sua agência de sinalização trabalhou incansavelmente para decifrar as mensagens da União. Mas eles eram frequentemente prejudicados pela natureza descentralizada de seu comando e pela falta de aplicação consistente dos códigos. Em contraste, o sistema centralizado da União, sob o olhar atento de Lincoln e Stanton, garantia que as cifras fossem atualizadas e distribuídas de forma segura. Era uma disciplina invisível que protegia o fluxo de informações. A União não estava apenas enviando mensagens mais rápido, estava enviando mensagens mais seguras. E em uma guerra, um segredo bem guardado pode ser mais valioso do que um regimento inteiro. Agora, sinta a frustração. Você está no quartel-general de um general confederado. Vamos chamá-lo de General Pettigrew, embora sua história seja de muitos. Ele está em uma encruzilhada estratégica na zona rural da Geórgia. Sua missão é interceptar um movimento de flanco da União que, segundo seus batedores, está a caminho. Mas os relatórios são conflitantes. Um batedor diz que as tropas da União estão um dia de marcha, outro diz que estão a 3. Ele precisa de ordens de seu superior. O General Johnston, que está a mais de 100 quilômetros de distância. Ele precisa saber se deve manter sua posição, recuar ou atacar. A sua carreira e as vidas de seus homens dependem da próxima mensagem.
mas não há mensagem. A linha de telégrafo que deveria conectá-lo ao comando foi cortada 2 dias por uma patrulha de cavalaria da União. Desde então ele está no escuro, um silêncio ensurdecedor. Ele enviou mensageiros a cavalo, mas essa jornada leva tempo e é perigosa. Ele está perdido no silêncio do inimigo. A incerteza corrói sua confiança. Ele caminha de um lado para o outro em sua tenda, o mapa na mesa parecendo zombar dele com suas possibilidades infinitas e sua falta de respostas concretas. Cada som de cascos de cavalo ao longe traz uma onda de esperança, seguida pela decepção. O fato amplamente conhecido é que inúmeras oportunidades estratégicas foram perdidas pela Confederação devido a falhas de comunicação. O exemplo mais famoso é, sem dúvida, a Ordem Especial 191 de Robert I. Lee antes da Batalha de Antietam, uma cópia de suas ordens detalhadas que dividiam seu exército. Foi perdida e encontrada por soldados da União. Mas esse foi um caso de azar. Muito mais comuns eram os casos de não-ordens de informações que simplesmente nunca chegaram, ou chegaram tarde demais. O sistema telegráfico frágil do Sul era um calcanhar de Aquiles crônico. A curiosidade, porém, está no impacto psicológico dessa desconexão. Para o general Pettigrew, o inimigo não é apenas o exército da União que ele não consegue localizar. O inimigo é o silêncio. A falta de informação é paralisante. Ele se torna excessivamente cauteloso, temendo mover suas tropas para uma armadilha. Ou, em um acesso de frustração, ele pode tomar uma decisão precipitada com base em informações incompletas. Enquanto isso, seu oponente da União, o General Reynolds, está recebendo um fluxo constante de dados. Ele sabe onde estão suas próprias unidades, conhece a posição provável de Pettigrew e está recebendo orientação estratégica de seu comando superior. Ele pode agir com confiança, enquanto Pettigrew está preso na teia da dúvida. Historiadores ainda discutem se a cultura militar do Sul, que valorizava a independência e a audácia dos comandantes de campo, foi uma resposta adaptativa a essa realidade de comunicação precária, ou se foi simplesmente uma desculpa para a falta de coordenação. De qualquer forma, o contraste é gritante. A guerra para a União estava se tornando uma ciência de gestão da informação. Para o Sul, muitas vezes permanecia uma arte de adivinhação e jogo, e enquanto o general Pettigrew espera por uma notícia que não vem, uma vasta e resiliente teia de cobre estava garantindo que o general Reynolds nunca tivesse que sentir esse tipo de solidão. Agora visualize o mapa dos Estados Unidos em 1863. Não como um mapa político de estados, mas como um diagrama de circuito. Do centro nervoso em Washington, depois de Cristo, você vê linhas vermelhas brilhantes se estendendo em todas as direções. Elas seguem as ferrovias, mergulham em vales, atravessam rios e se espalham em direção aos exércitos no campo. Cada linha é um fio de cobre, um nervo, e juntas elas formam a teia de cobre que uniu o norte. Não era apenas uma coleção de linhas. Era um sistema, uma rede inteligente, resiliente e em constante expansão que se tornou a arma secreta da União. O fato conhecido é a escala monumental desse esforço de construção. O Corpo Telegráfico Militar dos Estados Unidos da América, sob a direção de engenheiros como Hanson Stager, estendeu mais de 24 mil quilômetros de linhas telegráficas durante a guerra. Isso é o suficiente para dar mais de meia volta na Terra. Eles não apenas construíram novas linhas, mas também assumiram o controle e integraram as linhas comerciais existentes, criando uma rede nacional unificada para fins militares. Onde quer que o exército da União fosse, os homens do telégrafo iam com ele, esticando fios atrás deles como uma aranha tecendo sua teia, garantindo que o exército nunca ficasse desconectado de seu cérebro em Washington. A curiosidade, no entanto, está na resiliência e redundância dessa rede. Os engenheiros da União não construíam apenas uma linha para um exército. Eles construíam rotas alternativas,
Se uma linha principal que passava pela Virgínia fosse cortada pela cavalaria de Mosby, a mensagem poderia ser rapidamente redirecionada por uma rota secundária através de Maryland ou da Pensilvânia. Eles criaram os primeiros hubs de comunicação, centros nervosos em cidades estratégicas, onde múltiplas linhas convergiam. Se uma parte da teia fosse danificada, o resto da estrutura permanecia intacta. Era a personificação da força da união, uma superioridade industrial e organizacional, que o Sul simplesmente não conseguia igualar. Você pode imaginar a rede como um organismo vivo. Quando um fio era cortado, era como um corte na pele. Os glóbulos brancos, as equipes de reparo, eram despachados imediatamente para consertar o dano. As mensagens eram reroteadas em torno da lesão. O sistema tinha a capacidade de se curar. Historiadores ainda debatem até que ponto essa rede foi o modelo para as futuras redes de infraestrutura americanas, como o sistema de rodovias interestaduais ou mesmo a arquitetura inicial da internet. A ideia de uma rede descentralizada, mas controlada centralmente com múltiplos caminhos e nós é um princípio fundamental que ecoa até hoje. Enquanto o Sul operava com artérias frágeis e fáceis de cortar, a União tinha um sistema circulatório robusto, bombeando o sangue vital da informação para cada um de seus membros, garantindo que o corpo inteiro agisse como um só. E no coração pulsante desse corpo, um homem encontrou seu posto de comando ideal. Agora você não está em um campo de batalha, nem em uma tenda enlameada. Você está no coração do poder, mas não é a sala oval que você imagina. É uma sala bastante simples no segundo andar do prédio do Departamento de Guerra, a uma curta caminhada da Casa Branca. A sala é dominada por mapas nas paredes e pelo som constante e hipnótico das máquinas de telégrafo. Este é o lugar onde Abraham Lincoln passou inúmeras horas de Ashen Noites. Mais do que qualquer general, mais do que qualquer membro do gabinete, ele fez desta sala o seu verdadeiro centro de operações. Vocal Vieoli, sua figura alta e esguia dobrada em uma cadeira, lendo as tiras de papel que saem da máquina, os flimses como eram chamados. Este é o comandante em chefe na sala de guerra, o primeiro comandante online da história. O fato amplamente conhecido é a dedicação quase obsessiva de Lincoln a esta sala. Ele ia para lá todas as manhãs para receber as notícias da noite e frequentemente voltava no final do dia, às vezes ficando até tarde da noite durante crises ou batalhas importantes. Tornou-se seu refúgio e seu posto de observação. Aqui, ele não era o político cercado por bajuladores ou o presidente sobrecarregado com tarefas administrativas. Ele era o estrategista, conectado diretamente ao pulso da nação em guerra. Os jovens operadores de telégrafo se acostumaram com sua presença, tratando-o com um respeito reverente, mas também com uma familiaridade surpreendente. Ele contava-lhes histórias, fazia piadas e compartilhava sua ansiedade com eles. A curiosidade reside no que ele realmente fazia lá. Ele não estava apenas lendo mensagens passivamente. Ele usava a sala como um laboratório de comando. Ele guardava cópias de todas as mensagens importantes em um escaninho de sua escrivaninha, criando seu próprio arquivo pessoal. Quando um general lhe enviava um relatório otimista, Lincoln podia puxar uma mensagem de 3 dias antes e perguntar: "Isso parece contradizer o que você disse na terça-feira. Pode explicar?" Ele usava a velocidade do telégrafo não apenas para enviar ordens, mas para exigir responsabilidade. Ele podia interrogar um general a centenas de quilômetros de distância em tempo quase real. Você o vê em ação. O general McClellan, famoso por sua hesitação, envia uma mensagem reclamando que seus cavalos estão cansados. Lincoln, exasperado, responde quase que instantaneamente: "Eu li o seu despacho sobre cavalos cansados. Será que você pode me dizer o que os cavalos do seu exército fizeram desde a batalha de Antietam que possa cansá-los?" É uma pergunta cortante, sarcástica, entregue com a velocidade de um raio. Historiadores ainda debatem a eficácia dessa microgestão. Teria sido melhor deixar os generais em paz?
ou a presença constante e inquisitiva de Lincoln na linha foi o que finalmente forçou generais como McClellan a agir. Independentemente da resposta, a dinâmica era revolucionária. Pela primeira vez na história, o chefe de Estado podia supervisionar e influenciar as operações militares diárias de uma forma que nenhum rei ou imperador jamais sonhou. A sala do telégrafo não era apenas um centro de comunicação, era o fulcro sobre o qual o destino da guerra girava, e cada mensagem, cada fio, carregava o peso da vida e da morte. Sinta a fragilidade de um único fio. Um fio de cobre, com menos de meio centímetro de espessura, esticado por quilômetros através de florestas e campos. Nele, dançam os segredos de uma nação, as ordens para um exército, a esperança de uma vitória. E então, o silêncio, um galho de árvore que cai durante uma tempestade. Um fazendeiro irritado que o corta com um machado. Uma patrulha de cavalaria inimiga. De repente, a conexão se foi, e nesse silêncio, nesse vácuo de informação, o destino de milhares de homens pode ser selado. Uma mensagem perdida não era um inconveniente, podia ser uma catástrofe, uma batalha perdida. Você está agora em Chancellorsville, em maio de 1863. O general da União Joseph Hooker desenvolveu um plano brilhante para flanquear o exército de Robert Tryon Lee. Ele tem uma força esmagadoramente superior. A vitória parece certa. Ele se comunica constantemente com seus corpos de exército espalhados, coordenando o movimento complexo através do telégrafo. Mas em um momento crucial, a cavalaria CBF faz uma incursão e corta a linha de telégrafo que conecta Hooker ao seu flanco direito. Por horas críticas, o general Howard e seu 11º Corpo de Exército ficam isolados, sem novas ordens, sem saber o que está acontecendo. O fato amplamente conhecido é o desastre que se seguiu. Aproveitando essa escuridão na comunicação, Robert Lee e Stonewall Jackson realizaram uma das manobras mais audaciosas da história militar. Jackson levou seu corpo de exército inteiro em uma marcha de flanco secreta de quase 20 quilômetros, guiado por caminhos escondidos, e caiu sobre o flanco desavisado de Howard como uma avalanche. O 11º Corpo de Exército da União, pego completamente de surpresa, entrou em colapso. A brilhante vitória de Hooker se transformou em uma derrota humilhante, tudo por causa de um fio cortado. A curiosidade, porém, está no outro lado da moeda. A mensagem que chega tarde demais. Imagine a cena. Um operador de telégrafo recebe uma mensagem urgente. Um batedor avistou a marcha de flanco de Jackson. O operador toca freneticamente em sua chave. A mensagem voa pelos fios até o quartel-general de Hooker. Mas e se o general estiver longe da tenda do telégrafo? E se o mensageiro que leva a tira de papel se perder no caos do acampamento? A mensagem existe, a informação está lá, mas a última milha da comunicação falha. Relatos da Batalha de Chancellorsville sugerem que Hooker recebeu alguns avisos sobre a atividade de Jackson, mas eles eram fragmentados ou chegaram tarde demais para que ele compreendesse a escala real da ameaça antes que fosse tarde. Historiadores ainda discutem a culpa exata pela derrota em Chancellorsville, dividindo-a entre a arrogância de Hooker, a genialidade de Lee Jackson e a falha da inteligência. Mas o fio condutor, literal e metaforicamente, é a comunicação. O telégrafo não era uma varinha mágica, era um sistema que dependia de cada elo da corrente, desde o operador que enviava a mensagem até o general que a recebia e agia sobre ela. A Guerra dos Fios mostrou que a velocidade da luz era inútil. Se a mente no final da linha estivesse lenta para compreender, ou se o fio fosse cortado no momento errado, a tecnologia havia criado uma nova forma de vencer, mas também uma nova e terrível forma de perder. Agora vamos mergulhar na mente dos homens no comando. Sinta a diferença fundamental na experiência psicológica de liderar no norte versus no sul.
Não se trata apenas de recursos, mas de um estado mental moldado pela tecnologia de comunicação. Você está na cabeça do general Ulysses Grant. É 1864. Ele está no campo, na Virgínia, travando a brutal campanha Overland. Mas ele não está sozinho. Em sua mente, ele tem uma linha direta com Washington. Ele sabe o que o presidente pensa. Ele recebe relatórios quase em tempo real sobre os movimentos do general Sherman na Geórgia. Ele tem uma consciência situacional que nenhum comandante na história jamais possuiu. Ele pode tomar decisões ousadas, sabendo que sua logística está sendo coordenada a centenas de quilômetros de distância, que o governo o apoia e que suas ações fazem parte de uma estratégia continental. Ele opera com a psicologia da certeza. A certeza não significa que ele sabe que vai vencer. Significa que ele sabe onde estão suas peças no tabuleiro. Ele tem confiança nos dados. A informação constante, rápida e confiável que flui pela teia de cobre do telégrafo reduz o nevoeiro da guerra. Permite um planejamento de longo prazo. A comunicação instantânea cria uma sensação de controle, de ordem em meio ao caos. Para a liderança da União, a guerra, embora terrível, estava se tornando um problema gerenciável, uma questão de aplicar recursos e coordenação de forma esmagadora. Agora, atravesse as linhas e entre na mente de Robert Lee. Você sente a diferença imediatamente. O silêncio é mais profundo. A incerteza é uma companheira constante. Ele é um gênio tático, talvez o melhor do seu tempo, mas muitas vezes ele tem que operar no vácuo. Ele depende de batedores a cavalo, cujos relatórios podem levar dias para chegar e podem ser imprecisos. Ele envia ordens a seus subordinados e reza para que elas cheguem a tempo e sejam compreendidas corretamente. Ele opera com a psicologia da espera. A sua genialidade é frequentemente uma reação à falta de informação, uma intuição brilhante que preenche as lacunas deixadas pelo silêncio. O fato amplamente conhecido é que essa disparidade se tornou mais pronunciada à medida que a guerra avançava. Enquanto a rede da União se tornava mais forte e mais densa, a do Sul se desintegrava. A curiosidade está no impacto que isso teve no estilo de liderança. O comando da União personificado por Grant e Sherman tornou-se mais metódico, mais logístico, mais moderno. Eles eram gerentes de um vasto empreendimento de guerra. O comando do Sul personificado por Lee permaneceu mais romântico, mais dependente do brilho individual, do golpe de vista no campo de batalha. Era a eficiência da máquina contra a intuição do mestre. Historiadores ainda debatem se o brilhantismo tático de Lee era, em parte, uma adaptação forçada à sua inferioridade informacional. Ele tinha que ser ousado, tinha que correr riscos, porque não podia se dar ao luxo de esperar por uma imagem completa que nunca viria. Era a calma fria de um cirurgião com um monitor cardíaco contra a febre de um médico de campo que só pode confiar em seu estetoscópio. Duas mentes, dois mundos separados por um fio de cobre. Agora você avança com o exército de William Tecumseh Sherman. Sinta o ritmo implacável da marcha. Não é o ritmo frenético de uma batalha, mas a cadência constante e moedora de 60 mil homens se movendo como uma força da natureza através do coração da Geórgia. O ar cheira a pinho e a fumaça. À sua frente a paisagem é intocada. Atrás do Voca, uma trilha de devastação com quase 100 quilômetros de largura. Esta é a famosa Marcha para o Mar, uma campanha que se tornaria lendária e aterrorizante, e que seria impossível de coordenar sem a arma silenciosa que Sherman carregava consigo, seu próprio destacamento de telégrafo pessoal. O fato amplamente conhecido é que Sherman, após capturar Atlanta, cortou suas próprias linhas de suprimento e comunicação que o ligavam ao norte e mergulhou no território inimigo. Lavender da Tara. Para o mundo exterior, seu exército desapareceu por semanas, e o norte esperou com a respiração suspensa. Mas essa é apenas metade da história. Ele cortou seu cordão umbilical com o passado, mas ele teceu um novo cordão umbilical à medida que avançava. Sua unidade de telégrafo não estava apenas transmitindo, estava construindo. Eles esticavam uma linha temporária atrás do exército,
mantendo Sherman em comunicação com suas próprias unidades de retaguarda e, crucialmente, preparado para se reconectar com a frota da União quando chegasse à costa. A curiosidade está na dupla função de sua equipe de telégrafo. Eles eram uma equipe de construção e demolição. À medida que esticavam seus próprios fios, eles sistematicamente destruíam a infraestrutura confederada. E eles fizeram isso com uma fúria metódica. Eles não apenas cortavam os fios do telégrafo do sul, eles derrubavam os postes, queimavam-nos e pegavam os próprios fios. Aqueciam-nos em fogueiras feitas com os dormentes das ferrovias e os enrolavam em árvores e postes, criando as infames gravatas de Sherman. Era uma destruição tão completa que era quase impossível de reparar. Eles não estavam apenas derrotando o sul no campo de batalha, estavam apagando sua capacidade de se comunicar, de se coordenar, de reagir. Eles estavam mergulhando o inimigo em um silêncio forçado, enquanto mantinham sua própria conversa interna. Sherman estava travando uma guerra total, não apenas contra exércitos, mas contra a própria vontade do inimigo de lutar. E o telégrafo era uma ferramenta psicológica. Historiadores ainda debatem se o objetivo principal da marcha era militar, destruir os recursos materiais do sul, ou se era psicológico, quebrar o moral do povo confederado. O telégrafo torna a resposta ambos. Assim que Sherman chegou à savana e se reconectou à rede da União, sua primeira ação foi enviar uma famosa mensagem a Lincoln. Eu lhe ofereço como presente de Natal a cidade de Savannah. A notícia se espalhou como um incêndio pelo norte, um impulso moral imenso. A marcha não foi apenas uma campanha, foi uma performance de poder, e o telégrafo foi o meio pelo qual essa performance foi transmitida ao seu público. Era a prova final de que a teia de cobre da União podia se estender a qualquer lugar, enquanto a do Sul estava sendo desfeita, fio por fio. Agora, a guerra entra em seu ato final. É a primavera de 1865. O ar já não tem o otimismo desesperado dos primeiros anos, mas a exaustão sombria do fim de um longo sofrimento. Você está no quartel-general do general Ulysses S. Grant, em City Point, Virgínia. Não é uma tenda, mas um complexo de cabanas de madeira. Um centro nevrálgico movimentado que serve como o cérebro do esforço de guerra da União. E o centro deste cérebro é, mais uma vez, a cabana do telégrafo. Daqui, Grant comanda não apenas o exército que se tinha ali em Petersburg, mas também coordena os movimentos de Sherman na Carolina e de outros exércitos da União em todo o país. E daqui ele tem algo que nenhum comandante antes dele teve de forma tão consistente: uma linha direta com seu chefe. A parceria entre Grant e Lincoln, forjada nos últimos 2 anos da guerra, é uma aula de liderança moderna. O fato conhecido é que Lincoln finalmente encontrou seu general, um homem que não dava desculpas, que não hesitava, que entendia a aritmética brutal da guerra e estava disposto a executá-la. E Grant, por sua vez, encontrou um chefe que lhe deu o apoio e a autonomia de que precisava, mas que também permaneceu intimamente envolvido e informado. O telégrafo era o canal que tornava essa parceria possível. A curiosidade está na natureza de sua comunicação. As mensagens entre Grant e Lincoln não eram apenas ordens e relatórios. Eram conversas, eram diálogos estratégicos. Lincoln, de sua sala no departamento de guerra, podia fazer uma pergunta sugestiva. Grant, de sua cabana em City Point, podia responder com sua avaliação da situação, e eles podiam trocar várias mensagens em um único dia, refinando a estratégia em tempo quase real. Lincoln confiava em Grant para lidar com as táticas, e Grant confiava em Lincoln para gerenciar a política e manter o apoio do público do Norte. Você pode imaginá-los, 2 homens separados por centenas de quilômetros, mas mentalmente sentados à mesma mesa, olhando para o mesmo mapa, conectados por um pulso elétrico. Em março de 1865, Lincoln viajou para City Point e passou 2 semanas com Grant e Sherman, que se juntou a eles.
Foi uma conferência de cúpula sem precedentes na história militar americana. Mas a verdade é que eles já estavam em uma conferência constante há mais de um ano, graças ao telégrafo. Historiadores ainda discutem a dinâmica exata de seu relacionamento. Quem liderava quem? A resposta parece ser que eles lideravam juntos. Lincoln era o presidente do conselho, definindo a visão geral, e Grant era o CEO, executando o plano. O telégrafo eliminou a ambiguidade e a desconfiança que haviam atormentado as relações de Lincoln com generais anteriores. Era uma comunicação baseada em clareza, confiança mútua e um fluxo constante de dados. Essa parceria, alimentada por fios de cobre, foi a que finalmente esmagou a resistência da CBF e levou a guerra ao seu inevitável fim. Sinta o peso do fim. Você está em Appomattox Courthouse, Virgínia, em 9 de abril de 1865. O ar está estranhamente quieto. O rugido dos canhões finalmente cessou. Em uma casa de tijolos simples pertencente a um homem chamado Wilmer McLean, dois generais se encontram. Robert E. Lee, impecavelmente vestido com seu uniforme de gala cinza, a personificação da dignidade na derrota. O outro, Ulysses S. Grant, com um uniforme de soldado enlameado, parecendo mais um trabalhador do que um conquistador. Eles conversam, assinam os termos da rendição. A guerra, para todos os efeitos práticos, acabou. É um momento de uma solenidade imensa, de um alívio doloroso. E a primeira coisa que Grant faz depois que Lee parte é compartilhar a notícia com o mundo. Ele não envia um mensageiro a cavalo galopando para Washington. Ele caminha até o operador de telégrafo mais próximo que viajava com seu exército. Você o vê ditando a mensagem não para um escriba com uma pena, mas para um jovem com uma chave de latão. A mensagem é curta e direta. O general Lee rendeu o exército da Virgínia do Norte esta tarde. O operador toca os pontos e traços. Dítida. Da dite. A notícia não começa sua jornada na velocidade de um cavalo. Ela explode para fora de Appomattox na velocidade da luz. O fato conhecido é a celebração que varreu o norte. A notícia chegou a Washington na noite de 9 de abril. Em poucos minutos, a cidade explodiu em uma celebração delirante. Sinos de igreja tocaram, canhões dispararam em saudação, e multidões se reuniram do lado de fora da Casa Branca, cantando e gritando o nome de Lincoln. Graças à teia de cobre, a notícia se espalhou por todo o país em questão de horas, não de semanas. Cidades de Maine à Califórnia, que havia sido conectada à rede telegráfica em 1861, celebraram quase que simultaneamente. A nação, dividida pela guerra, foi reunida, pelo menos pelo momento, por um fio elétrico compartilhado. Mas a curiosidade está em uma das primeiras mensagens que foram enviadas de volta para Grant, do secretário de guerra Stanton. Depois de parabenizá-lo, Stanton enviou uma ordem. Pare imediatamente de comprar suprimentos para o exército, como forragem e munição, e pare todos os recrutamentos. A guerra não apenas terminou emocionalmente, ela terminou administrativamente e instantaneamente. O custo de manter os enormes exércitos da União era astronômico, e com um simples clique, o processo de desmobilização e economia começou. Historiadores ainda debatem o significado simbólico desse momento. A mesma ferramenta que permitiu que a União travasse uma guerra em uma escala sem precedentes, também permitiu que ela desligasse com uma eficiência sem precedentes. O telégrafo não apenas transmitiu a notícia da paz, ele começou a executar a logística da paz. A guerra que foi vencida pelos fios também foi encerrada por eles, com uma finalidade e uma velocidade que o mundo nunca tinha visto. Agora respire fundo e reflita sobre o que mudou. A fumaça se dissipa dos campos de batalha, os soldados voltam para casa, e a nação começa o longo e doloroso processo de reconstrução. Mas algo fundamental foi alterado para sempre, não apenas na América, mas na própria natureza da guerra. Você está em uma sala de aula em West Point alguns anos após o conflito. Os cadetes estão estudando as campanhas de Grant e Lee.
Mas agora há um novo capítulo nos livros didáticos. Um capítulo sobre logística, sobre coordenação, sobre o comando e controle. O legado dos fios deixou uma marca indelével na arte da guerra. O fato amplamente conhecido é que a Guerra Civil foi a primeira guerra verdadeiramente moderna, e o telégrafo foi a tecnologia definidora que a tornou assim. A capacidade de comandar e coordenar exércitos enormes em vastas distâncias em tempo real se tornou a nova base para a doutrina militar. Os generais que saíram da Guerra Civil, homens como Sherman e Sheridan, levaram essas lições com eles. Eles entendiam que o controle da informação era tão vital quanto o controle do terreno elevado. As futuras guerras não seriam mais apenas uma série de batalhas isoladas, mas operações integradas controladas a partir de um centro nervoso central. O telégrafo transformou a guerra de um jogo de damas em um jogo de xadrez tridimensional, jogado em um tabuleiro do tamanho de um continente. A curiosidade, no entanto, é como esse legado se infiltrou na cultura civil. Os jovens operadores de telégrafo, os soldados do silêncio, voltaram para casa, mas eles não voltaram para a fazenda. Eles eram a primeira geração de trabalhadores do conhecimento, a primeira força de trabalho da era da informação. Eles levaram suas habilidades para as ferrovias, para os jornais, para as bolsas de valores. Andrew Carnegie, seu antigo chefe, construiu seu império de aço usando o telégrafo para gerenciar suas fábricas e obter os melhores preços para as matérias-primas. A organização e a velocidade que venceram a guerra foram redirecionadas para vencer no comércio e na indústria. A teia de cobre militar se tornou a espinha dorsal do capitalismo industrial americano. Você pode ver as sementes do mundo moderno sendo plantadas. A ideia de um escritório centralizado que controla operações distantes. A necessidade de padronização na comunicação. A valorização da informação rápida e precisa sobre a força bruta. Historiadores ainda debatem o quão diretamente a experiência da Guerra Civil acelerou a ascensão da América como uma potência industrial. Mas a conexão é inegável. A guerra forçou a nação a construir em 4 anos uma infraestrutura de comunicação e uma cultura de gestão da informação que poderiam ter levado décadas para se desenvolver em tempos de paz. A guerra vencida pelos fios não apenas salvou a União, ela a religou de uma nova maneira, preparando o cenário para o século que viria. O eco daquela primeira rede ainda não havia terminado de ressoar. Sinta o peso suave e o brilho frio do aparelho em sua mão. Talvez você esteja segurando um telefone, talvez um tablet. Você desliza o dedo pela tela e o mundo se abre. Uma mensagem para um amigo do outro lado do planeta chega instantaneamente. Você assiste a um evento ao vivo acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Você considera isso normal. Você talvez até se irrite com o atraso de meio segundo. Mas o que você está segurando, essa janela mágica para o mundo, é o fantasma do telégrafo. O eco final e retumbante daquela primeira centelha de Samuel Morse, agora multiplicado por bilhões e colocado em seu bolso. O fato conhecido, a nossa realidade vivida, é que vivemos em uma era de comunicação instantânea e global. A internet, essa teia invisível que nos envolve, é a neta direta daquela primeira teia de cobre. Os princípios são os mesmos: transformar informações em impulsos elétricos, enviá-los por um meio e decodificá-los do outro lado. A guerra que foi vencida pelos fios provou o conceito em uma escala massiva e sob a pressão mais extrema. Ela estabeleceu que a nação ou o mundo que controlasse a informação controlaria o futuro. A curiosidade, porém, está em quão profundamente a cultura daquela primeira rede prefigurou a nossa. Os operadores de telégrafo tinham seus próprios apelidos, seu punho rítmico que os identificava na linha. Eles desenvolveram um jargão e abreviações como 73 para cumprimentos, ou 30 para fim da transmissão. Eles formaram uma comunidade online, uma irmandade de pessoas que se conheciam intimamente pelos seus ritmos e estilos. Mesmo que nunca tivessem se visto, eles eram os primeiros cidadãos da internet.
O seu fórum de discussão era uma linha de cobre solitária, e os seus emojis eram os cliques de uma chave de latão. A nossa busca por conexão, por identidade e por comunidade em um espaço digital não é nova. É um instinto humano que encontrou sua primeira expressão tecnológica naqueles postos de telégrafo solitários. E isso nos leva a um debate final. Historiadores ainda discutem se a arquitetura da internet foi um desenvolvimento direto ou uma reação ao modelo do telégrafo. A rede telegráfica torna-se um monopólio poderoso e centralizado, controlado pela Western Union. Em contraste, a ARPANET, a precursora da internet, foi projetada pelo exército americano para ser descentralizada, para que pudesse sobreviver a um ataque nuclear. Não haveria um centro a ser destruído. Talvez o legado mais importante do telégrafo não tenha sido apenas seu sucesso, mas também suas falhas. Ele nos mostrou o poder de uma rede, mas também o perigo de centralizar esse poder. A guerra vencida pelos fios foi a primeira demonstração em grande escala do poder da informação conectada. E o eco daquela demonstração, suas promessas e seus avisos, ainda molda o nosso mundo. Cada vez que uma tela se ilumina com uma nova mensagem, um novo pulso do fantasma elétrico. E agora a história termina. A última mensagem foi enviada. Os fios estão silenciosos. Os cliques nervosos do telégrafo se dissolvem. E o único som que resta é o ritmo suave da sua própria respiração. Um dit e um dá lentos e constantes, a melodia do seu próprio descanso. O campo de batalha de Antietam, antes o inferno de som e fúria, agora repousa sob um cobertor de escuridão e estrelas, a grama crescendo suavemente sobre as cicatrizes da terra, curando, esquecendo. A sala de guerra em Washington está vazia, a cadeira de Lincoln desocupada, a poeira dançando lentamente nos feixes de luar que atravessam a janela. A nação exausta finalmente se entrega ao sono. E assim como aquela nação, você também pode se desmobilizar. Dê a ordem silenciosa para que as suas preocupações se retirem. Permita que os seus pensamentos, como exércitos cansados, encontrem seus quartéis para a noite, baixando suas armas, desfazendo suas fileiras. Sinta o peso do seu corpo se tornando agradável. A gravidade, um abraço amigo que o puxa para a calma profunda do colchão. A tensão em seus ombros, um general teimoso finalmente, say rend, e uma onda de paz se espalha por seus membros. A escuridão do seu quarto não é um vazio, mas um porto seguro. Um santuário onde nenhuma notícia urgente pode alcançá-lo. Não há mais mensagens para decifrar, não há mais batalhas para lutar ou observar. A única tarefa que resta é a rendição, uma rendição doce e bem-vinda, ó sono. O fio que o conecta ao mundo exterior pode agora ser cortado, deixando-o flutuar em seu próprio silêncio pacífico. Cada respiração o leva mais fundo, para longe da costa do dia que passou, para o oceano sereno da noite. O último eco dos fios, o último pensamento consciente, desaparece como uma ondulação na água, deixando apenas a superfície calma, escura e perfeitamente imóvel. Fim. Bons sonhos.